Minha família era muito unida, porque a gente vivia todo mundo ali no mesmo bairro, sabe? Tinha duas tias que moravam na mesma rua, tinha uma tia que morava na rua de baixo e assim por diante. Então eu cresci com os meus primos como se a gente fosse irmãos, brincava todo mundo na rua, tava toda hora todo mundo muito junto. Então é essa relação que eu tive com a minha família. Só que um primo meu mais velho, bem mais velho, na época eu tava com 13 anos e ele tava com 20, resolveu que estava apaixonado por mim. E aí, bem nessa época, que eu ainda só tinha 13 anos, ele resolveu se declarar. Falou que estava apaixonado, que gostava de mim de um tipo diferente, que ele gostava das outras primas. E como eu ainda era muito novinha, né, era inocente até, porque ainda brincava de correr na rua, eu só fiquei assustada. Eu não tive reação e nem tive resposta para dar para ele. E ele também não tocou no assunto mais nessa época. E acabou que a gente se afastou. Mesmo vivendo ali na mesma rua, a gente não manteve contato mais por causa disso. Porque eu realmente fiquei com medo. O tempo passou, eu segui minha vida normal, né? Fui crescendo, fui amadurecendo. E aí quando eu completei 16 anos, que eu nem lembrava desse assunto mais, o defunto resolveu levantar da cova, da onde ele nunca deveria ter saído. Me procurou e falou assim que ainda era apaixonado por mim, que nunca tinha me esquecido, que ele nunca namorou com ninguém porque ele tava esperando eu ficar mais velha, porque ele entendia que da primeira vez que ele se declarou ainda era muito novinha, por isso que ele não forçou a barra e blá blá blá, sabe? E como eu já tava mais madura, já entendia mais, eu falei assim, olha primo, eu gosto muito de você, mas do jeito que você tá querendo não, eu gosto de você como primo, como irmão, porque a gente cresceu aqui junto, mas pra namorar pode esquecer essa ideia. E ele não gostou nada, mas fingiu que entendeu, né? Fingiu mesmo, você vai entender. E aí, pouco tempo depois disso, eu comecei a namorar com um menino que a gente já tava se falando há algum tempo, sabe? E eu já tava gostando dele de verdade. Os meus pais gostou dele, a gente, né? Deu muito certo. Só que quando eu assumi pra família que eu tava namorando esse menino, o meu primo virou um inferno. E aí ele começou a fazer a cabeça da minha mãe, que esse menino não prestava, era vagabundo, era preguiçoso, que esse menino vivia cheio de namorado, inclusive ele tinha acabado de ver ele com outra menina. E a minha mãe começou a ir na onda dele, e a minha mãe começou a implicar com o meu namoro. E eu não tava entendendo nada, porque até então a minha mãe tinha gostado do meu namorado. E quando eu descobri que a minha mãe tava implicando por causa de fofoca do meu primo, eu resolvi abrir o jogo. Falei, mãe, a senhora sabe por que o meu primo tá fazendo inferno na minha vida? Porque desde que eu tinha 13 anos ele dá em cima de mim e eu nunca quis nada com ele. E aí nisso a minha mãe apelou, sabe? Porque a minha família, ela não apoia esse negócio de primo com primo, essas coisas, até por causa disso que eu contei. Pela gente viver todo mundo ali junto, como uma família unida de verdade, como nem existe hoje mais. Então ela não gostou nada, ela falou com o meu primo e eu pensei assim, agora tá resolvido, porque a minha mãe sabe, então não vai ter como mais o meu primo inventar conversa, fazer fofoca, né? Virei essa página. Quando foi um dia, eu senti o meu namorado meio estranho, diferente comigo. E eu fiquei perguntando ele o que estava acontecendo, e ele falando que não estava acontecendo nada, mas assim, eu tava percebendo que alguma coisa não estava certa. E aí depois disso, ele sumiu. Ele passou 5 dias sem aparecer lá em casa, sendo que ele ia todo santo dia. E eu pensei assim, eu também não vou atrás, porque eu não fiz nada. Eu tenho minha consciência limpa que eu não fiz nada. Se ele não quis me contar o que está acontecendo, então o problema é dele, ele que se resolva lá sozinho. E aí, quando foi no último dia, ele me mandou uma mensagem perguntando assim se podia falar comigo. Eu falei assim, ué, pode? Que eu saiba, a gente ainda tá namorando, né? Ele falou assim, não, então eu vou na sua casa. Eu falei, tá bom, fiquei esperando ele. Quando ele chegou, eu também não perco a ironia, sabe? Eu fui e perguntei pra ele, falei assim, e aí, você já tá pronto pra poder me contar o que tá acontecendo? E aí ele começou a contar que o meu primo tinha falado pra ele que eu era apaixonada no meu primo, que ele só não tava comigo porque ele não queria, mas que a gente vivia ficando, inclusive enquanto eu ainda tava namorando com ele. E quando ele falou isso, eu virei o bicho. Eu peguei no braço dele, saí arrastando ele, fui bater lá na casa do meu primo. E tipo, eu cheguei lá assim, brava mesmo, sabe? Comecei a gritar na porta da casa da minha tia, chamando meu primo. E quando ele saiu, eu falei assim, aí, você não é homem? Você não foi homem suficiente pra inventar essas conversas pro meu namorado? Então fala aqui na minha cara tudo que você falou pra ele, se é verdade. E quem diz que ele teve coragem de assumir, hein? Ele negou até o último momento, mesmo o meu namorado falando na cara dele que ele tinha falado aquilo sim.
E eu peguei e falei assim pra ele, o negócio é o seguinte, eu tô cansada. Ou você me deixa em paz, ou você some de uma vez por todas da minha vida, ou eu vou na polícia procurar os meus direitos. Até porque eu só tenho 16 anos e pelo que eu saiba, você já tem lá seus 23, não é? Ou eu tô enganada? Então é essas duas opções que você tem, você pode escolher. E depois disso, ele sumiu da minha vida, nunca mais falou comigo, nunca mais tocou no meu nome pra minha família, sabe? E aí nisso eu voltei pra casa com meu namorado e fui conversar com ele também. Falei assim, olha, eu gosto muito de você, mas o nosso namoro termina aqui. Pra mim acabou. E ele começou a chorar, né? Não, porque tá tudo resolvido. Eu entendi que o seu primo que tava fazendo fofoca. Eu falei assim, pois é, mas o problema é que você precisou ver um barraco pra entender e confiar em mim. Esse foi o seu erro. Eu não posso continuar com uma pessoa que acredita em qualquer coisa que ela ouve falar de mim se ao menos vir conversar comigo. Então eu sinto muito, termina aqui sim. E depois disso eu nunca mais quis saber dele, porque quando meu primo inventou fofoca dele pra minha família, eu defendi porque eu sabia que era conversa do meu primo. E quando foi ao contrário, primeiro ele preferiu acreditar no meu primo pra depois vir conversar comigo. Então pra mim realmente não dava. E hoje em dia o meu primo ele é casado, tem família, eu também, mas até hoje ele não olha na minha cara, acredita? Mas também, pra falar a verdade, eu não faço a mínima questão. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E quem nunca passou por isso, hein? Tá namorando e enfrentar a fofoquinha, enfrentar a conversinha. Eu não sei, gente, comigo aconteceu demais quando eu comecei a namorar com meu marido, sabe? Que era um namoro sério, era fofoca de tudo quanto é canto, meu Jesus amado. Nunca vi de jeito, parece que tem gente que tem prazer em fazer inferno na vida dos outros, não é? Mas ainda bem que deu tudo certo, deu certo assim, né? Cada um seguiu sua vida. Eu entendo ela também de não querer continuar com o namorado, né? Porque ele nem deu chance de conversar com ela. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês da história, da interpretação, porque eu amo ler e interagir com vocês. Também me segue lá no Instagram pra ficar pertinho de mim, porque eu tento interagir com vocês lá o máximo que eu posso. Passo o dia postando stories, conversando asneira lá com vocês, então me segue lá, tá? Que tá passando aqui. Se você quiser, talvez, ver a sua história aparecer aqui no canal, é esse e-mail também que eu vou deixar aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é a interpretação de histórias de vidas, histórias que os inscritos me enviam no meu e-mail, e elas podem ser reais, baseadas em fatos reais e também fictícias. Tem muitas histórias fictícias aqui. Eu gosto de deixar claro pra ninguém falar que eu tô enganando ninguém, pelo amor de Jesus Cristo. Minha única intenção aqui é entreter vocês e também trazer experiência, trazer lição de vida, né? Às vezes eu sempre recebo um comentário, nossa, Angélica, essa história me abriu o olho pra tal situação e eu fico muito feliz com isso, tá bom? E é isso, se inscreva também aqui, se ainda não foi inscrito pra fazer parte do meu cantinho, tá esperando o quê? Do nosso cantinho, né? Do seu cantinho. Deixa, corta a edição. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar sempre que eu postar a história nova. E deixa o like, porque é muito importante pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo. E é isso. Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos. Tchau, fui!